Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar sobre o livro A Estrutura da Bolha de Sabão, da Lígia Fagundes Telles. Essa leitura foi feita no Clube Labaredas, no especial Leia Lígia, que é uma leitura exclusiva para assinantes do Labaredas via Catarse. Lembrando que quem assina o Labaredas no Catarse apoia toda a minha produção de conteúdos no Jaque Livros aqui no YouTube, no Instagram, e ainda participa do clube, das atividades especiais para assinantes, tem acesso a conteúdos especiais. E é isso, conheça o meu projeto, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E eu li o livro A Estrutura da Bolha de Sabão nessa edição maravilhosa que reúne vários livros da Lígia Fagundes Telles, vários livros de contos, livros com histórias curtas, inclusive tem alguns contos esparsos aqui, tem um livro de contos que é considerado também como ficção e memória e que a Lígia optou por colocar reunido aqui nessa edição. E esse foi um dos últimos livros, ou o último mesmo, que a Lígia participou do processo de construção e tal. Ele saiu lá em 2018. Lembrem que eu sempre deixo na descrição o link pro livro que eu falo no vídeo. Eu vou deixar na descrição o link para essa edição com vários livros de contos da Lígia e também vou deixar o link para a edição da Estrutura da Bolha de Sabão individual, que tem a ediçãozinha separado também, que eu vou deixar a capinha aqui para vocês conhecerem. Pois bem, A Estrutura da Bolha de Sabão é um livro com 8 contos escritos por Lígia Fagundes Telles. Esses contos, eles já tinham sido publicados anteriormente numa coletânea chamada Filhos Pródigos, nos anos 70. Dá pra dizer que a Estrutura da Bolha de Sabão, ela tá junto com aqueles outros livros de contos publicados pela Lígia Fagundes Telles nos anos 70, antes do Baile Verde e Seminário dos Ratos, que já tem resenha, inclusive, aqui no canal. Lemos eles no Clube Labaredas também. Posteriormente, em 1991, a Lígia republicou Filhos Pródigos com o nome A Estrutura da Bolha de Sabão. Então ela revisou esses contos, ela reformulou a coletânea. E é interessante compreender esse livro, então, inserido nessa década de 1970, que é um período em que a Lígia produziu muito, que ela escreveu obras importantes para sua carreira, como Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos, como o romance As Meninas, que ganhou o Prêmio Jabuti, que também tem resenha aqui no canal. Enfim, foi uma época de muita produção literária, publicações importantes na carreira da Lígia Fagundes Telles. E mais ou menos nessa época, então, que ela também estruturou os contos que depois foram reeditados com o nome A Estrutura da Bolha de Sabão. Alguns temas que perpassam esses contos envolvem conflitos geracionais, relações afetivas, as máscaras e os papéis sociais, papéis de gênero também, destinados principalmente às mulheres, as desigualdades sociais e as injustiças e como que elas acabam recaindo em alguns grupos menos favorecidos, como por exemplo mulheres pobres. A condição feminina também é um tema que perpassa os contos desse livro. São 8 contos, então não são tantos contos. Alguns contos são um pouco mais longos, que contam, com um desenvolvimento maior. Por exemplo, o conto A Medalha, que abre a Estrutura da Bolha de Sabão, ele fala sobre a relação entre mãe e filha. E é um conto magnífico, ele traz toda uma situação de uma filha que tem problemas sérios de relacionamento com a mãe, de uma mãe que vê na filha a cara, o semblante do pai dessa menina, e por isso acaba também não conseguindo evitar de deixar muito rancor que ela guardava pelo pai dessa filha recaia sobre a própria filha. É um conto muito bonito que fala sobre herança, que fala sobre pesos que muitas vezes não queremos carregar e que nos são legados. O conto A Testemunha, ele é um conto muito interessante e misterioso. É uma daquelas histórias da Lígia que acabam se consolidando, dá para se dizer, com a nossa leitura, porque é um daqueles contos que a Lígia revisou, que a Lígia modificou estruturas, tirou algumas informações ali e ao longo do tempo ela reformulou para pensar no efeito que esse conto ele ia
exercer sobre os leitores. Então, A Testemunha é um conto muito legal nesse sentido, é um conto instigante que tu fica buscando compreender o que está acontecendo ali. E algo que eu percebo muito na Lígia e ao longo das leituras das obras dela, e desde o primeiro livro que eu li dela, que foi As Meninas, eu senti isso, é que ela exige muito de nós, leitores. Ela exige entrega e atenção. E por isso que a leitura, né, a leitura de determinados autores, ela acaba exercendo um papel tão importante na minha vida, pelo menos, nessa fase que estamos vivendo, que parece que tudo nos puxa, né, principalmente redes sociais e informações que chegam a todo momento, de todo lado, essa conexão muitas vezes exagerada, né, com o mundo, que nos impede, né, de focar numa coisa, de se entregar para uma atividade, para uma tarefa, de focar a nossa atenção ali, naquele momento. E os livros da Lígia, os contos da Lígia, eles exigem de nós, exigem a nossa entrega, exige que fiquemos atentos, né, porque ela tá jogando conosco. E esse conto A Testemunha, eu acho que é um exemplo incrível de histórias da Lígia que contam mesmo com esse papel que nós leitores cumprimos na literatura. Ela dizia, né, que os leitores são cúmplices no seu projeto de criação literária, e esse é um conto que exemplifica bem isso, né? Depende da nossa interpretação, depende da nossa atenção. O conto O Espartilho, que é o terceiro da coletânea, é um conto magnífico, tem toda uma pegada gótica, é um conto que espelha muito dos romances de formação, que brinca com o medo e conta a história da Ana Luísa. E ela é criada pela avó, ela é uma menina órfã, e aí fala ali de anos decisivos para a vida dela e das coisas que ela construiu, que ela descobriu sobre si mesma, sobre a família. Tem uma pegada de mistério nesse conto, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa do medo que tá sempre ali, à espreita dessa menina que vive então num casarão com a avó. Vale a pena esse conto. Foi um dos meus contos preferidos do livro. E o Espartilho tem toda essa simbologia, né, de ser esse mecanismo de opressão das mulheres. Então é mais um conto da Lígia que fala sobre a condição feminina. Além de vários outros temas, né, porque esse é um conto que ela ambienta muito historicamente, com opressões que estavam acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, ali nos anos 30 e 40. Esses contos mais longos da Lígia, nossa, eles são maravilhosos. Ela tem mais tempo para desenvolver os personagens, para detalhar, sabe, os fatos, é um deleite. O conto A Fuga é um conto que me impressionou. Eu fiquei pensando qual o significado desse conto. Eu não quero dar muitos detalhes, mas ele fala sobre um jovem que é bastante dependente da família, dos pais, ele tem uma condição especial, e então aqui no conto ele tá em fuga, e tem toda uma pegada assim, muito assustadora também, de algumas coisas que acontecem com ele numa praça. Enfim, conto muito surpreendente. A Confissão de Leontina, caramba, esse conto é lindíssimo. Eu acho que é um dos contos dessa coletânea da Lígia que mais dialoga com questões da nossa contemporaneidade, como, por exemplo, o papel das mulheres, as mulheres pobres, o que podem as mulheres que não têm estudos, que não têm uma boa condição social, que não foram educadas para nada além de servir e de esperar, sabe? É um conto muito bonito. Eu tenho algumas questões com o final desse conto, mas assim, Confissão de Leontina é com certeza um dos contos mais impactantes desse livro, dessa coletânea. Foi o preferido também de outros leitores do Labaredas. E se vocês forem ler, não esqueçam de vir falar comigo sobre esse conto. Esse final, ele é assim, ó. Eu até agora não aceitei muito bem esse fim, mas é um conto maravilhoso. Eu acho que nele a Lígia faz muitas reflexões sobre a sociedade, sobre como que a gente vê as pessoas. Ela, nesse mergulho íntimo que ela faz na vida dos personagens, na psicologia, né, na construção psicológica desses personagens, ela mostra algumas diferenças assim fundamentais de como nós vemos os homens na nossa sociedade, de como nós vemos as mulheres, do peso dos julgamentos que a gente faz, da diferença que existe nesses julgamentos.
Enfim, é um conto lindo. A Leontina, né, é uma personagem maravilhosa. Aqui no livro ela é apelidada de Léo. É uma personagem que cativa e ao mesmo tempo revolta, sabe? Porque, enfim, só lendo pra vocês saberem, eu não vou dar mais detalhes, mas é um dos contos mais impactantes dessa coletânea, A Estrutura da Bolha de Sabão. O conto Missa do Galo, ou variações sobre o mesmo tema, é um conto inspirado no conto do Machado de Assis, que a Lígia, então, fez a sua releitura e participou de uma coletânea com outros escritores que também fizeram releituras desse conto. Depois o conto foi publicado aqui na Estrutura da Bolha de Sabão. Mais uma história bacana. Eu gostei muito da perspectiva que começa o conto, que é um narrador adentrando numa casa, adentrando num cômodo, sabe? Como se ele fosse espiando, observando os móveis, observando a cena, alguém que tá ali na cena, o que essa pessoa tá fazendo. Eu gostei muito porque me pareceu assim algo como muitas vezes eu já me peguei imaginando, com a minha cabeça entrando numa casa, pensando como que aquelas pessoas vivem, quem são elas, né? Quais são os seus sonhos, quais são os seus sofrimentos. É um conto que não acontece muita coisa e ao mesmo tempo é um conto muito forte, sabe? Eu acho que para algumas pessoas ele vai pegar mais e para outras menos, mas vale a pena prestar atenção no conto Missa do Galo, da Lígia. O conto Gabi, ou Gabi, eu não sei qual que é a pronúncia certa, né? Se escreve Gabi com Y aqui no conto da Lígia, fala sobre um personagem chamado Gabriel, que é um rapaz que, enfim, tem uma história de muitos traumas na infância, uma história bastante difícil, e ao mesmo tempo ele lida com um travamento imenso na vida dele. Ele não consegue concluir os projetos que ele inicia, ele não consegue tomar as rédeas da própria vida. E é muito legal porque é um conto sobre preguiça, que a Lígia publicou numa coletânea chamada 7 Pecados Capitais, e ela ficou com o tema da preguiça. Mas ela vai muito além de simplesmente dizer que Gabriel é preguiçoso. Ela explora facetas da personalidade dele, da construção dele. É, assim, incrível o que ela faz nesse conto. Não é um dos meus contos preferidos do livro, mas é um conto que é complexo. Mesmo um conto da Lígia que eu não goste tanto, né? Eu admiro a construção, a forma como ela narrou. Ela coloca ali questões fundamentais também. Ela não esquece de falar do casamento, das relações, da condição da mulher em sociedade. Enfim, é um conto bem legal e que eu acho que abre muito espaço para as reflexões e tem partes bem surpreendentes. E o último conto da coletânea se chama A Estrutura da Bolha de Sabão e é um conto delicadíssimo, é um conto que eu gostei muito e ele fala sobre amor e um físico que estuda a estrutura da bolha de sabão. Eu acho que um dos temas que perpassam todos os contos da estrutura da bolha de sabão são as relações afetivas, não só relações amorosas, mas também relações familiares, tudo que envolve essa conexão entre os seres humanos. Vale muito a pena ler esse livro de contos da Lígia. Leiam A Estrutura da Bolha de Sabão. Me contem aqui no vídeo se vocês já leram A Estrutura da Bolha de Sabão da Lígia, se vocês conhecem os contos dela, se vocês planejam ler mais Lígia Fagundes Telles. Não esqueçam que no próximo semestre estaremos lendo 2 livros da Lígia Fagundes Telles no Clube de Labaredas, A Disciplina do Amor e As Horas Nuas. Estou muito curiosa para fazer essas novas leituras da Lígia no clube. E sempre tem resenha aqui no canal. Tem uma playlist aqui, Lígia Fagundes Telles, leia Lígia Fagundes Telles. E eu tenho falado de cada leitura que fazemos no clube, aqui no canal também. Mandem esse vídeo para alguém que ama a Lígia e que vocês acham que possa gostar dessas reflexões ou dos contos da Lígia Fagundes Telles. Não esqueçam de deixar um gostei, um abraço e até o próximo vídeo.